riqueza se gera você investindo, criando oportunidades para que um negócio se desenvolva, cresça, prospere, contribua com empregos, contribua com impostos, contribua finalmente com o desenvolvimento da nação. Contudo, nem sempre as oportunidades de mercado elas se apresentam para que você possa então oferir os benefícios dos preços atrativos. Então o que acontece? Quando eu recebo alguns dividendos e o papel não está no preço para mim comprar, os papéis que eu formo e completo com a minha carteira de previdência, evidentemente eu não vou deixar embaixo do colchão, porque isso é uma coisa que subiu da atividade natural. Então, você coloca em uma aplicação de resgate automático. Não existe a intenção de ganhar, existe a intenção de guardar o dinheiro em algum lugar que não seja embaixo do colchão. Então, o que acontece? Esse dinheiro fica guardado na expectativa de consagrar aquilo que eu interpreto ser o mercado de ações no Brasil. Então, o recurso que eu tenho fora do mercado, ele é exclusivamente guardado para a expectativa de operar na geração de riqueza. Agora eu vou falar uma coisa para vocês que alguém um dia escreveu. Não fui eu que escrevi. Teve um cidadão que mandou um e-mail para mim, então ele escreveu assim para mim: Sr. Barsi, para mim, o senhor é uma pessoa que tem a visão de uma águia, tem um faro de raposa. Poxa, será que é tudo isso? Tem a paciência do jacaré, tem a estratégia da hiena e a liderança do leão. Falei, meu Deus do céu, será que eu sou tudo isso? Tá entendendo? E ele mandou para mim e falou, para chegar onde o senhor chegou, precisa ter isso. Falei, poxa vida, eu me sinto honrado com isso. Então eu recomendo a vocês o seguinte: procurem ter a visão da águia, a paciência do jacaré, a disciplina da hiena, o faro da raposa e a liderança do leão. Coloquem isso dentro da vossa filosofia que um dia vocês chegarão onde eu cheguei. Então, eu costumo dizer, e isso é uma realidade que poucos imaginam e interpretam, quando você direciona um recurso para uma renda fixa, que eu volto a repetir, nesse país não existe renda fixa. Existe uma renda que é garantida para te remunerar um determinado capital, mas não é uma renda. Eu diria que até uma perda. Mas o que eu faço? Eu aguardo e quando aparece a oportunidade, então, eu acentuo a compra dos papéis. E essa parte que fica guardada, ela é uma parte insignificante perto do patrimônio. Muito pequenina, 1%, 2%. E nunca fica maior que isso. Porque quando cresce um pouco, aí aparece a oportunidade, aí você compra, diminui. Tá entendendo? A minha carteira de renda mensal, ela se resume a mais ou menos 10 ou 11 empresas. Essa é a carteira que eu não vendo, não dou, não troco, porque eu não sou acionista minoritário dessas empresas, eu sou um pequeno dono. Das outras, eu sou acionista minoritário. Então, esses papéis são aqueles que alimentam a minha renda mensal. Os outros, eles alimentam a minha condição de oportunidade. Então, por exemplo, a Cielo é uma oportunidade que me deu 100%. Para que eu vou aplicar na renda fixa? Se é perda fixa, se eu ganho no mercado 100% e o mercado te dá a oportunidade de ganhar muito mais, além dos dividendos, não é isso? Então, eu estou fazendo o seguinte, eu estou colocando algumas outras empresas também para tentar melhorar um pouquinho mais o perfil da minha carteira de renda mensal. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou repondo algumas ações das quais eu já tive, que perderam consistência, perderam referência. Por exemplo, eu comprei ações há 10, 12 anos atrás da Cosan a R$ 2,70 e vendia R$ 90. Então, a R$ 2,00 era uma ótima referência de compra e a 90 uma excelente referência de venda. Aí o que a Cosan fez? Vou fazer um desdobramento. Minhas ações custam muito caras e elas estão muito acima da mediana de mercado. Então, para que você possa inspirar o cidadão, também é comprar ações para elas mais ou menos se posicionarem dentro da mediana. Então, quem tinha uma ação ganhou 3 de presente, ficou com 4. Então, o preço de R$ 90 dividiu por 4. Então, ela veio para R$ 20. Falei, agora eu vou comprar de novo, porque é um novo ciclo, tá entendendo? E estou montando metas muito mais audaciosas do que aquela que eu montei, tá entendendo? Hoje, Unipar é a sua maior posição? É, a minha maior posição financeira, mas não em número de ações.
Hoje, quantos por cento da sua carteira representa a Unipar, mais ou menos? Uns 10%, né, Luísa? Não, mais, 40%. Bom, tá certo. É que subiu muito, ela representava menos, subiu demais. Então, mas Fiquei ela é rico só uma... muito de repente, né? É É, ruim porrada. ficar rico de repente. É chato ficar rico de repente, você perde até a noção. É ruim, né? Tem que demorar mais. Mas essa é a sua maior posição. Qual que é a sua segunda maior posição? Klabin, Klabin? Banco do Brasil, Banco Santander, Taesa, TRPL, CEMIG. Caramba. E deixa eu te perguntar, Unipar subiu muito, né? Não. Perto do que você comprou. Não, ela veio para o que ela vale. Ela ainda não subiu. Entendi. Ainda não subiu. Tem muito chão ainda. Tem chão, tem chão. Se você pegar assim, as suas 5 principais posições, por que você tem elas de uma forma geral? Assim? Porque elas me proporcionam um negócio chamado renda mensal. Se eu quero ter renda mensal proveniente dessas empresas, por que eu vou vender? Se eu quero a renda mensal. Tá entendendo? Perfeito. Eu não diria, talvez, que elas são altas pagadoras de dividendos. Elas são pagadoras regulares de dividendos e distribuem os proventos na razão direta que elas proporcionam resultados. Tem anos que os resultados são melhores, tem anos que os resultados são menores. Por isso é importante você ir desenvolvendo metas para que a renda mensal não caia. Um ano que der menos, você vai ter mais ações, então você vai receber mais. Você vai receber sempre mesmo que seja um pouquinho menos. Agora, onde você não investe? Eu invisto na geração de riqueza. Então eu digo a vocês o seguinte, varejo não gera riqueza. Quem gera riqueza é quem faz a geladeira, não quem vende. Ele gera riqueza. Por exemplo, construção eu não aplico. Porque o país ele tem um sistema que o maior exemplo que eu tenho que você não deve aplicar em construção é o fato de um dia o Banco Nacional da Habitação quebrou. Por quê? Porque a inflação é muito maior do que a correção. Até o banco quebrou, imagina. E ações é muito diferente do imóvel, por quê? Porque o imóvel, quando você compra, você não pode vender um tijolinho, nem a telha, nem o reboque. Você tem que vender o imóvel. Olha, eu não sou especializado no mercado imobiliário, mas a gente tem algumas noções, claro, né? Eu digo aos senhores o seguinte, eu vou contar um negócio que é verdade e faz muito tempo que eu não vejo essa senhora, 10, 15 anos atrás. Quando o mercado ainda proporcionou oportunidades melhores do que está ocorrendo agora, chegou uma senhora que ficou viúva. Ela chegou para mim e falou, seu Barsi, eu moro num apartamento, num prédio, que tem 2 andares. Tem 6 apartamentos, não tem elevador, não tem nada, tá certo? Tem 3 apartamentos embaixo e 3 apartamentos em cima. Meu marido morreu, deixou para mim um seguro, que era acho que 60, 70 mil reais. Eu disse para ela o seguinte, olha, nós estamos numa situação de mercado agora muito favorável, né? Então, talvez possa ser muito mais interessante, ao invés da senhora pegar o dinheiro e comprar o apartamento, a senhora, com o lucro, a senhora paga o aluguel, que era um aluguel insignificante. E ela fez isso. 3 anos depois, ela falou, seu Barsi, o senhor é uma pessoa que caiu na minha vida, não sei o quê. Sabe por quê? Porque eu tinha dinheiro para comprar um apartamento, hoje eu tenho dinheiro para comprar um prédio. E que beleza, né? Fiquei muito feliz com isso. Então, isso não é um exemplo que acontece todo dia, porque o mercado ele não está tão assim receptivo para gerar resultados tão grandes. Mas mesmo numa situação que nem a de hoje, a Cielo deu 100% de lucro. Só queria me despedir agradecendo a todos vocês e dizer o seguinte, qualquer pessoa pode chegar onde eu cheguei. Eu fui engraxate quando eu era moleque. Como um moleque de 8 ou 9 anos possa ter feito um patrimônio como eu fiz. Se eu fiz, você também tem condições de fazer. Isso é óbvio, só que eu recomendo o seguinte, vocês se inspirarem na minha trajetória para que vocês possam um dia não ser igual que eu, muito melhor do que eu, ok?